Hoje vamos para mais uma aula de História, 29 de maio de 2020. O tema da aula de hoje, bairros e mais bairros. Um bairro com nome de sítio. Aqui nós temos a vista aérea do bairro Sítio Cercado em 2015. Você conhece a história desse bairro? Antes de ser um bairro, era apenas um sítio com pequenas lagoas, entre as quais estava uma que se chamava Cercado. O dono desse sítio era Laurindo Ferreira, que com o passar do tempo dividiu o terreno entre seus filhos. Foi assim que as terras do sítio foram vendidas e que muitas outras pessoas passaram a fazer parte da história do lugar. Primeiro veio gente de diversos locais para morar lá. Depois veio o comércio, o asfalto e etc. Atualmente, mais de 180 mil pessoas moram no local, que além de possuir um forte comércio de rua, conta com áreas esportivas, parques, zoológico, entre muitos outros. Nós vamos rever aqui os tipos de bairros que nós já estudamos na aula anterior. Aqui nós temos dois tipos de bairros que estudamos na aula anterior: bairros residenciais e bairros mistos. Lembrando, os bairros residenciais são aqueles que apresentam grande quantidade de casas e apartamentos que servem como moradia. Neles pode haver estabelecimentos como farmácias, lanchonetes e pequenos mercados de alimentos para atender a população. Os bairros mistos já são aqueles que, além de possuir uma grande quantidade de moradias, também atraem pessoas de outros lugares por causa das atividades comerciais que são oferecidas neles. Assim, é grande o número de estabelecimentos, como shoppings, restaurantes e consultórios médicos. Aqui nós temos mais dois tipos de bairros também estudados na nossa aula passada: os bairros industriais e os bairros comerciais. Os bairros industriais são aqueles que concentram indústrias e fábricas diversas, sendo o local de trabalho de muitas pessoas. Neles também podem ser encontradas algumas moradias dos trabalhadores das fábricas. Bairros comerciais são aqueles que têm intenso comércio, atraindo pessoas de diversas regiões da cidade para fazer compras neles. Esses bairros apresentam uma grande quantidade de lojas com produtos variados. Então, aqui a gente vê o bairro industrial, onde a gente vê muitas indústrias, é o local de trabalho de muitas pessoas. E o bairro comercial, aqui a gente vê que é uma rua, um bairro, onde tem diversos tipos de lojas. No bairro do Mucuripe, em meio a grandes edifícios, está a Capela de São Pedro, pescador, construída há cerca de 100 anos. Observe a imagem da Capela de São Pedro dos Pescadores. Vocês lembram da história do bairro do Mucuripe, que era aquele bairro que era cheio de pescadores? Não é verdade? Então, daí se deu o nome da capela, Capela de São Pedro dos Pescadores, porque é no bairro onde só haviam pescadores. Nós vamos agora fazer as atividades das páginas 81, 82 e 83. E a página 84 é uma pesquisa sobre um bairro que você vai fazer com a ajuda dos seus familiares. Vamos lá? Vamos para a primeira questão, página 81. Leia os textos abaixo e em seguida escreva a que tipo de bairro cada um deles se refere. Utilize as palavras do quadro. No quadro tem as palavras residencial, comercial, misto e industrial. O aniversário da mãe de Júlia está chegando, por isso ela saiu de casa e pegou um ônibus em direção a um bairro com muitas lojas de sapatos, perfumes e roupas. O bairro para o qual Júlia foi é um bairro... Você vai dizer qual é o tipo de bairro. Guilherme mora em um bairro tranquilo e com muitas residências. Nele há também uma sorveteria e um mercadinho para atender aos moradores locais. O bairro em que Guilherme mora é um bairro... Você responde: Tiago pega o metrô todos os dias para ir trabalhar. Assim que chega ao bairro em que trabalha, vê muitas chaminés e a fumaça branca que vem delas. O bairro onde Tiago trabalha é um bairro... E o último, Lívia vai toda semana ao bairro em que sua avó Selma mora.
Nele há grandes edifícios e muitas residências. O bairro é conhecido também por ter lojas e restaurantes que atraem pessoas de vários lugares da cidade. O bairro onde a Selma mora é um bairro. Então, no 3, você dá pausa no vídeo para responder. E quando terminar, dá o play no vídeo para a gente conferir se respondeu certo. 1, 2, 3. Vamos lá? Então, a mãe de Júlia pegou o ônibus e foi em direção ao bairro. O tipo de bairro? Comercial. Guilherme, o bairro em que Guilherme mora é um bairro residencial, que é um bairro tranquilo. Tiago pega o metrô todos os dias e vai trabalhar. Tiago trabalha em um bairro industrial. E por último, Lívia vai toda semana para o bairro da avó, que tem edifícios, muitas residências, tem lojas, tem restaurantes. O bairro da avó de Lívia é um bairro misto. Muito bom. Vamos para a próxima questão. No bairro do Mucuripe, em meio a grandes edifícios, está a Capela de São Pedro dos Pescadores, construída há cerca de 100 anos. Observe a imagem desta capela. Conhecendo a história do Mucuripe, levante uma hipótese para o nome da capela ser São Pedro dos Pescadores. Vamos lá? Responde aí, dá pausa no vídeo e daqui a pouco você solta o vídeo para conferir se você respondeu certo. Tá bom? 1, 2, 3. Vamos conferir se você respondeu certo? Então, a resposta vai ser: era habitado a princípio por família de pescadores. Por isso que o nome da capela ficou Capela de São Pedro dos Pescadores, porque ela foi construída num bairro onde o bairro era conhecido como ser bairro de pescadores. Vamos para a próxima página, página 80, aliás, para a letra B. Qual é a importância da preservação de construções como a capela para a história do bairro do Mucuripe? Então, dá pausa no teu vídeo, pensa um pouquinho, qual é a importância de se preservar esse tipo de construção? Nós estudamos nas outras aulas a importância de se preservar esses tipos de construções. Então, dá pausa no vídeo e responde para a gente ver se você conseguiu responder correto. No 3, tá? 1, 2, 3. Vamos ver se você acertou? Então, vamos ver qual é a importância da preservação dessas construções? A capela é uma construção que tem resistido ao tempo e que consiste em um monumento qual preserva a memória de formação do bairro do Mucuripe, contrastando com a sua realidade atual. Entender por que, como e em qual momento a capela foi construída pode contribuir para as pessoas conhecerem melhor a história desse lugar. Vamos para a terceira questão. O bairro Nordeste fica na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Em um estudo sobre esse bairro, o senhor Adilson, que mora nele há 33 anos, foi entrevistado e fez o relato abaixo. Gosto de morar aqui porque estou aqui desde criança. A localização do bairro é importante, mas o que me deixa mais contente é a tranquilidade e o modo como as pessoas se relacionam. Todos ficam nas calçadas até tarde da noite. Todo mundo se conhece. Para mim, o que o bairro tem de importante é a festa do Divino Espírito Santo, em que a população de todo o bairro se encontra. Aí vamos para a questão na próxima página, página 83. Vamos lá, letra A, na página 83. O senhor Adailson mora em um bairro industrial, residencial ou comercial? Você vai marcar qual é a alternativa correta. Que indícios do texto permitem afirmar isso? Letra B. O senhor Adailson gosta de morar no bairro Nordeste principalmente porque ele se desloca facilmente para outros lugares devido à boa localização, ele convive bem com os outros moradores e tem carinho pelo bairro, ou ele gosta de se divertir jogando futebol. Qual das três alternativas é a correta? Na setinha aí diz assim, justifique sua escolha. Você vai dizer por que você escolheu a alternativa que você vai marcar aí.
tá bom? Então, dá pausa no vídeo no 3 para você responder e daqui a pouco você dá o play no vídeo para voltar para a gente corrigir. 1, 2, 3. Então, vamos lá? Vamos fazer nossa correção. O senhor Adilson mora em um bairro residencial. Muito bom. Que indícios do texto permitem afirmar isso? O senhor Adilson mora em um bairro residencial e que é a tranquilidade do bairro e o modo como as pessoas convivem. Todas se conhecem e ficam na calçada até tarde da noite. O senhor Adilson gosta de morar no bairro Nordeste, principalmente por quê? Qual é a alternativa correta? Porque ele convive bem com os outros moradores e tem carinho pelo bairro. Aí você vai justificar a sua escolha. Uma sugestão de resposta é: a convivência entre os moradores do bairro é o principal fator que leva o seu Adailson a gostar de morar neste bairro. Assim, ele tem também uma ligação de carinho com o bairro. Na próxima página, a tarefa de casa. Não, a letra C. Na letra C, as respostas aqui são respostas pessoais, é a sua opinião. Na rua em que o senhor Adailson mora, as pessoas mantêm o costume de se reunir nas calçadas à noite para conversar. Os moradores da sua rua têm esse hábito, sim ou não? Isso aí você vai responder de acordo com a rua em que você mora. E você vai explicar. Se você respondeu sim, você explica por que eles têm esse hábito. Se você responder não, você vai dizer por que eles não têm esse hábito. A próxima agora vai ser a página da tarefa de casa, a pesquisa. Aqui você vai fazer uma pesquisa, certo? Escolher um bairro da sua cidade, pesquisar na internet as informações solicitadas abaixo para conhecê-lo melhor. Depois, registre sua pesquisa nas linhas a seguir e compartilhe suas descobertas com seu professor e seus colegas. Então, como se chama o bairro que você escolheu? Como ele teve origem? Como é que ele surgiu? Como é que ele começou? Há quanto tempo aproximadamente o bairro existe? Quais as principais mudanças que ocorreram nele ao longo do tempo? E que curiosidades existem sobre esse bairro? Escreva uma delas. Então, aqui termina a nossa pesquisa para você responder na aula do Zoom, tá bom? Na próxima aula Zoom. E um bom final de semana.